Bem, meus amigos, nós iremos trabalhar hoje, dando continuidade ao estudo dos micro-organismos, aquele assunto que nós trabalhamos na aula passada. Falávamos sobre os micro-organismos, fizemos algumas abordagens e hoje eu vou complementar esse assunto com você. Ele vai estar na sua página número 16 e eu vou pedir a você que fique atento ao que eu vou conversar. Depois nós iremos efetuar a resolução dos exercícios da apostila, mas antes eu gostaria que você prestasse bem atenção para que você não ficasse com nenhuma dúvida. Quando a gente falou na aula passada sobre os micro-organismos, nós dissemos para você que os micro-organismos eram seres muito pequenos. Nós, olhando sem um equipamento adequado, como por exemplo o microscópio, não temos condições de enxergar os micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são seres pequenos, são invisíveis ao olho humano e eu precisaria de um microscópio para conseguir enxergá-los. Existem muitos micro-organismos, existem muitos ambientes ocupados por eles. E ao contrário de que as pessoas muitas vezes não sabem, os micro-organismos, eles existem em muito maior quantidade do que os organismos de tamanho considerável, como por exemplo os seres humanos, a vegetação, etc. Então, quando falarmos em micro-organismo, o que é que nós devemos nos lembrar? Os micro-organismos são seres vivos, de dimensões reduzidas, invisíveis ao olho humano, e para eu poder perceber a sua existência, necessito do auxílio de microscópios. Nós vamos conhecer aqui alguns micro-organismos. O primeiro deles eu coloquei aqui, as bactérias. Você já deve ter ouvido falar demais nas bactérias. E eu coloquei aqui as suas principais características. Primeiro, é muito comum nós encontrarmos bactérias nos ambientes da Terra. É muito comum nós falarmos em bactérias, por quê? Porque eles são pequenos organismos ou micro-organismos que estão espalhados no ambiente do nosso planeta. Eles têm uma característica fundamental que é a reprodução muito rápida. Veja essa ilustração que eu coloquei aqui para você. Dê uma olhada nessa ilustração. Em um espaço de tempo muito pequeno, uma bactéria consegue se reproduzir inúmeras vezes. Olha só, eu dei um exemplo aqui, ó. Uma bactéria pode originar outras duas em 10 minutos. Então, olha só, em 10 minutos você tem duas, mais 10 minutos você tem 4, 8, 16, 32. Está vendo aqui? É uma situação, um crescimento geométrico. Olha o que é que acontece ali com aquele desenho. Olha só, as bactérias começam em poucas e vão se reproduzindo, se dividindo em outras. Daqui a pouco você tem uma colônia. As bactérias vivem dentro das superfícies, as bactérias vivem nas superfícies, elas vivem dentro dos corpos, elas vivem dentro dos seres vivos de uma maneira geral, vivem na água, vivem no solo. Traduzindo, as bactérias, elas vivem dentro e na superfície dos mais variados corpos. Quando eu digo os mais variados corpos, as bactérias podem estar na superfície do corpo das plantas, na superfície dos animais, na água, no solo e também pode estar no interior das plantas, no interior dos animais, dentro da água, dentro do solo. Tudo bem? Algumas bactérias causam doenças tanto aos animais quanto aos seres humanos. Essas doenças causadas pelas bactérias, elas são diversas. Dentre elas, a gente poderia citar aqui a título de exemplo, a leptospirose, meningite, o tétano. Todas essas doenças são oriundas de onde? As suas fontes principais de vetores para a sua produção ou sua proliferação são as bactérias. Quem é que combate bactéria, Vanks? Quando nós estamos com algum tipo de bactéria e que nós devemos obrigatoriamente procurar um médico, ninguém pode fazer automedicação, a gente tem que procurar um médico. Então, quando nós procuramos um médico e ele detecta através de exames que nós estamos com algum tipo de bactéria, o que é que ele vai fazer? Ele vai combater as bactérias com os medicamentos chamados de antibióticos. Então, essa informação é muito importante. Quando você está cometido de tétano, leptospirose, meningite ou qualquer outra doença oriunda de bactérias, você deve combater com antibióticos. Todos nós já tomamos antibióticos algum dia. Vocês, apesar de crianças, já tomaram antibióticos, podem ter certeza. O uso de medicamento não pode ser feito de forma arbitrária. Você precisa sempre procurar um médico. A gente não pode se automedicar.
Por que a gente não pode se automedicar, Vanks? Porque dependendo da medicação errada, ao invés de você combater uma bactéria, você pode deixá-la mais resistente. Então é necessário que você tenha esse cuidado. E o que a gente poderia fazer, não só esperar para ficar doente e depois tomar antibiótico? Existe uma série de cuidados que a gente poderia tomar no nosso dia a dia. Por exemplo, evitar aglomerações, evitar lugares com muita gente próxima, muita gente junta, evitar lugares fechados. É interessante que você sempre procure um lugar aberto. Evitar ficar próximo de quem está com espirro, de quem está tossindo. Evitar alimentos antes de lavá-los. Você foi lá, comprou algumas frutas no mercado, comprou alguma coisa na feira, você tem que lavar esses alimentos. Ter o cuidado com a água que você ingere. A água que a gente consome, ela deve ser água tratada. Se você não tem direto a água da torneira, se você não sabe se ela foi tratada, se não passou por um filtro, no mínimo, você deve ferver essa água. Outra coisa importante, evite locais sujos, porque as bactérias amam lugares sujos, as bactérias gostam de água parada. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Outra coisa que a gente também tem que ter cuidado é o manuseio com objetos enferrujados. Ferrugem, meus amigos, é um fenômeno químico chamado oxidação. A ferrugem é um fenômeno químico chamado oxidação. O que acontece com a ferrugem? A ferrugem pode causar, se você não tiver vacinado, pode causar problemas muito sérios, dentre eles o tétano, doença muito séria, muito grave, tá? Dentro do que a gente entende como bactérias e o campo do mundo científico avalia, a ciência de uma maneira geral, até agora, nós ainda não encontramos em outros planetas vida. Vanks, você acredita em vida em outros planetas? Você está perguntando para o professor Vanks, não é para a comunidade científica. Se eu acredito em vida em outros planetas, sem dúvida, certamente existem vidas em outros planetas. Você já imaginou? Por exemplo, planetas como o planeta Terra, existem milhões de planetas como o planeta Terra. Via Láctea como a nossa, um sistema como o nosso, existem milhões. O sistema solar, milhões. Estrelas como o Sol, milhões. Então, certamente em outros planetas, nós vamos ter vida. Não necessariamente a vida como nós conhecemos, de outras formas. Mas a ciência, ela é unânime em dizer o seguinte: se nós ainda não encontramos vidas em outros planetas, certamente, quando nós encontrarmos, nós encontraremos micro-organismos que se assemelhem às bactérias. Tá? Os cientistas acham isso. Fungos. Os fungos, eles podem ser vistos a olho nu, como essa primeira imagem que eu estou lhe mostrando aqui. Fungos macroscópicos. E alguns fungos que nós não conseguimos ver a olho nu. Esse que nós estamos aqui com essas imagens, que você deve estar percebendo, são fungos macroscópicos, e os mais conhecidos são esses que a gente trouxe a imagem aqui, são cujo nome são cogumelos, né? Alguns cogumelos são comestíveis, outros não. Alguns fungos são microscópicos ou macroscópicos. Quais são os macroscópicos? Aqueles que nós conseguimos enxergar sem auxílio de equipamento algum. E os microscópicos? Os microscópicos são aqueles que necessitariam de um equipamento para a gente poder visualizar. Existem alguns fungos que eles se unem, os fungos microscópicos, e se formam o que a gente conhece como colônias. O que seriam colônias? Colônias seriam aglomerações de fungos microscópicos. Alguns fungos podem ser transmissores de doença. Dentre os fungos transmissores de doenças, a gente poderia citar, dentre estas doenças conhecidas do nosso dia a dia, as micoses. O que seria isso, Vanks? Micose? Coceiras. As frieiras, pé de atleta, tá? Tudo isso causado por fungos microscópicos. Você não consegue visualizar, tá? Agora tem um detalhe, os fungos não atingem somente os seres humanos. Os fungos também podem atingir as plantas. As plantas podem ser vítimas dos fungos e ficam doentes. Você já viu alguma planta que as folhas ficam com uma crosta branca, às vezes com a camada de um material estranho que não é da planta? Pois é, aquilo ali é a atuação de fungos, né? Aquilo ali é a atuação de fungos. Eles podem matar as plantas, tá?
Nós vimos também na aula passada que dentro da cadeia alimentar existe um grupo muito importante que são os decompositores. Nós citamos para você que os responsáveis por esta característica importantíssima no equilíbrio dos ecossistemas são as bactérias decompositoras e os fungos decompositores. Vanks, qual seria o papel da bactéria decompositora, do fungo decompositor? Eles são importantíssimos. Por quê? Porque eles vão degradar a matéria daqueles seres vivos que já morreram. Então, eu preciso de bactérias decompositoras e de fungos decompositores. Para quê? Para degradar a matéria que restou dos seres vivos depois que morreram. Você precisa fazer essa eliminação. E o interessante é que essa decomposição permite que todo esse material degradado seja reaproveitado, seja reutilizado pelas plantas e pelo solo. Você já deve ter ouvido falar em alimentos orgânicos. A gente fala muito sobre isso, né? Alimentos orgânicos, comida orgânica. O que é que as pessoas tentam passar para nós? Eles tentam passar para nós que esses alimentos orgânicos seriam utilizados os fertilizantes exclusivamente que foram degradados. Ou seja, você não tem fertilizantes aqui, você não tem agrotóxicos, você não tem aplicação de nenhuma substância desenvolvida em laboratório. Então, essas substâncias que são oriundas exclusivamente de materiais resultantes da degradação dos seres vivos através da decomposição feitas pelas bactérias e pelos fungos, seria o que a gente conhece como produtos ou componentes orgânicos. No mercado, no comércio, esses produtos têm muito mais valor do que os outros, tá? E aí o que a gente precisa? Entender que se plantas podem ser vítimas dos fungos, elas também podem ser beneficiadas quando a gente está diante dos fungos decompositores. O material, portanto, é material orgânico. Material orgânico, esse não é o momento ainda de falar para você, mas eu vou citar. Eles irão ter como característica a presença desse elemento químico aqui. A gente vai falar depois sobre ele, tá bom? Nos materiais orgânicos nós vamos encontrar um elemento chamado carbono. Os fungos estão em todo lugar. Os fungos estão nas superfícies, os fungos estão nas estruturas dos seres vivos, os fungos estão no ar, os fungos estão sobre os alimentos e em outros locais do ambiente. Alguns fungos vão causar situações que a gente se incomoda muito, que são muito vistas. Está vendo essa foto aqui embaixo? Essa foto é a foto de uma parede que está repleta de mofo. O mofo, aquela crosta escura que você está vendo aqui, ó, esses pontos escuros que você está vendo aqui na parede, aqui está com grande quantidade, se desenvolve muito rápido. E quais são as condições favoráveis? Normalmente, lugares quentes e úmidos são ótimos lugares para os fungos se desenvolverem. Vamos ver aqui os vírus. Vanks, essas imagens que você trouxe são interessantíssimas, eu também acho. Eu trouxe aqui em cima uma imagem de um vírus isolado e aqui eu trouxe a imagem dos vírus na cor amarela atuando sobre as células. Está vendo ali? Eles se multiplicam rapidamente, eles conseguem fazer com que isso aconteça. Os vírus, e essa palavra está muito em moda porque nós estamos vivendo uma pandemia graças a quê? A atuação de um vírus. Como é o nome do vírus que nós estamos sendo vítimas hoje no mundo inteiro? O Covid-19. Vamos entender os vírus. Olha que interessante que são os vírus. Os vírus, eles ficam totalmente diferentes de comportamento de outros seres que a gente conhece. Por quê? Porque os vírus podem ficar longos períodos inertes no ambiente. Eles têm essa característica, eles conseguem ficar inertes. Aí você poderia me perguntar, Vanks, o que é ficar inerte? Inércia significa paralisação, estava quietinho, significa que ele não vai ter nenhuma atividade. Então, ele ficar inerte significa o quê? Significa ficar sem nenhuma atividade. Então, o que é que a gente pensa? A gente pensa que ele não existe. Fica quietinho lá no canto dele, a gente pensa que não existe. E, na verdade, ele está lá. E aí, o que é que ele vai fazer? Quando é que ele se manifesta? Quando ele encontrar seres vivos. Por quê? Porque ele precisa encontrar seres vivos para quê? Para pegar as células destes seres vivos como nutrientes. Então, o que é que o vírus faz? Ele fica lá no ambiente, fora da célula, fica quietinho, ele fica inerte.
Quando um ser vivo se aproxima dele, ele automaticamente procura entrar nas células desse ser vivo. Ele invade as células. Está vendo aqui essa imagem que eu trouxe para você? Essa imagem é perfeita. Eles invadem as células e aí eles vão ficar sugando literalmente essa célula. Eles vão usar os nutrientes dessa célula para quê? Para se multiplicarem. Lembra daquela multiplicação que eu te mostrei das bactérias? Os vírus vão fazer a mesma coisa. Eles vão tirar das células os seus nutrientes e vão ficar se multiplicando. Depois que eles tirarem tudo que eles têm direito da célula, o que acontece? A célula se destrói, amigos. Eles vão tirar tudo dessa célula, eles vão destruir a célula, aí você fala assim, aí agora eles vão ficar felizes, tranquilos, não vão mexer mais com ninguém. Não, eles vão invadir novas células. Nossa, Vanks, os vírus podem ser cruéis com o ser vivo, sem dúvida. Vamos comentar aqui o Covid-19. Vamos ouvir sempre o que diz a ciência, tá? Vamos acreditar na ciência, vamos acreditar naqueles que estudaram, nos médicos, nos pesquisadores, nos infectologistas, eles que sabem dizer exatamente o que a gente precisa fazer. Uma coisa é certa, que a gente já aprendeu nessa pandemia que nós estamos vivendo. Algumas pessoas, alguns seres humanos, possuem características diferentes de outros seres humanos. Em algumas pessoas, em alguns indivíduos, acometidos do Covid-19, o vírus, quando atinge suas células, tem algumas reações, mas são reações que dá para encarar. Uma febre, corpo dolorido, uma dor de garganta, coisas do tipo. E passa normalmente com essas características, ele consegue passar, muitas vezes até nem apresenta sintomas. Outros seres humanos, quando são alvo do Covid-19, não têm esta mesma sorte, não têm esta mesma situação. Algumas pessoas ficam com estado lastimável, chegando ao óbito. Nós já ultrapassamos a marca de 107 mil mortes no Brasil do Covid-19. Então, você pode dizer assim, Vanks, eu tenho uma tia que teve Covid e conseguiu passar bem. Infelizmente, eu não consigo falar a mesma coisa. O Covid-19 atingiu minha mãe e minha mãe faleceu. A minha mãe não resistiu. Ela tinha uma idade avançada, ela era ex-fumante e infelizmente ela não resistiu. Então a gente tem que tomar todas as precauções. Você, como uma criança que ainda está em formação, que está aprendendo, você procure sempre que possível proteger os seus entes queridos, principalmente nesse sentido. Num momento como esse, evite aglomerações, ande de máscara, saia de casa só quando for necessário, procure atender às orientações de seus pais, porque o vírus ele tem uma capacidade de destruir células que a gente não consegue imaginar. Depois que os vírus saem das células, que eles não têm mais o que fazer por lá, eles podem voltar para o ambiente? Podem. E aí? Eles ficam inertes de novo. Ficam lá inertes de novo e depois podem atingir outro ser vivo? Podem. Os vírus são tão pequenos que aqueles micro-organismos que eu tinha citado para você, os vírus são menores do que eles. Os vírus têm uma categoria tão diferente, essa história de ficar inerte, que alguns cientistas divergem de outros cientistas. Como assim, Vanks? Divergir é quando a gente tem uma opinião diferente, tá, criançada? Então, alguns cientistas consideram os vírus um ser vivo. Outros não querem classificar os vírus como seres vivos. Então, não existe um consenso. Parte dos cientistas acham os vírus participam do grupo dos seres vivos. Outros cientistas consideram esses pequenos seres não vivos. Por que eles têm essa característica de entendimento? Por quê? Porque essa história de ficar inerte, né? Ele fica lá fora da célula, sem nenhuma atividade, e ele volta a atuar, tá? Ele volta a atuar. Os vírus transmitem doenças, Vanks? Transmitem. Por exemplo, quando a gente pega uma gripe, quando a gente pega um resfriado, nós somos acometidos de quê? Da atuação de um vírus. E aí, a gente tem que tomar as medidas cabíveis, né? A gente tem que se cuidar. Vou trazer para você agora, no próximo item, que é o item de número 2, outros seres microscópicos, que a gente não tem só os vírus, bactérias, não. Eu trouxe outros, ó. Olha, eu disse aqui, ó, tartígrado. Tartígrado. É um nome difícil, mas ele é fácil da gente encontrar, tá?
Esses animaizinhos pequenininhos, esses seres pequenininhos, eles são tão interessantes porque a gente olha para um ser tão pequeno e a gente imagina assim, deve ser inofensivo, deve ser frágil, e não é assim. Sabe por quê? Esses camaradinhas aqui, o tardígrado, tá aqui, o nome dele é um nome difícil. Eles vivem dentro de poças, eles vivem dentro de lagos e eles são capazes de mostrar uma resistência incrível. Eles suportam temperaturas abaixo de 200 graus negativos, olha só, uma temperatura baixíssima, e também aguentam temperaturas elevadas, acima de 100 graus Celsius. Vanks, o que é 100 graus Celsius? Vamos entender, só para você ter uma ideia. 0 graus Celsius é a temperatura do gelo. 100 graus Celsius é quando a água já está fervendo. Esse nosso amiguinho, ele aguenta ficar menos 200 graus, ou seja, menos 200 graus daquela temperatura baixa que é a do gelo, que é de 0. E também consegue ficar acima de 100 graus, a temperatura mais quente do que quando a água está fervendo. Então, eles são muito resistentes. Se você acha que isso é suficiente, ainda tem mais. Eles resistem ficar sem comida, sem alimento, ele aguenta. E ele aguenta também ficar sem gás oxigênio, sem O2. Então tardígrado é um animalzinho, um ser microscópico, extremamente resistente, sem dúvida. As amebas. Bom, vamos falar aqui das amebas. Normalmente a gente, quando fala em ameba, a gente lembra de quê? De verminoses. Nós, seres humanos, precisamos costumeiramente estar fazendo exame para ver se a gente não está com alguma verminose. Como é que a gente pode adquirir verminose? A gente pode adquirir através da água, a gente pode adquirir através da falta de higiene, a gente pode adquirir através de algum alimento contaminado, a gente pode adquirir andando no solo descalço onde tem essa característica. Então, amigos, a ameba, por exemplo, ela pode ser encontrada na água, ela pode ser encontrada na terra úmida, ela pode ser encontrada no intestino dos animais. Algumas espécies de amebas têm um ataque tão violento que elas podem causar no intestino uma situação chamada de amebiase, ou amebíase. O que é isso, Vanks, amebíase? É a diarreia com sangue. Diarreia com sangue. Então é grave. É grave. Para você ter uma ideia, se você não tiver o tratamento adequado, dependendo da gravidade, a pessoa infectada pode atingir até o óbito, pode ter até a causa de morte nessas situações. Estou trazendo aqui outro tipo de seres microscópicos. Aqui são as algas diatomáceas. O que são isso? São seres minúsculos. Eles vivem aonde, Van, essas algas? Vivem na água e possuem... isso aqui é conhecido, ó, conchas variadas. Olha aqui, olha a ilustração que eu trouxe para você. Olha a ilustração que eu trouxe para você. São importantes nos ambientes aquáticos, por quê? Porque lá dentro do ambiente aquático, nós vamos ter através dele a fotossíntese, tá? O que a fotossíntese é importante para nós? Liberação de gás, oxigênio na atmosfera, né? E além disso, que ela é muito importante na fotossíntese, ela também serve como fonte de alimento para muitos animais marinhos. Esse aqui também é muito conhecido nosso, os ácaros. Vanks, olha essa imagem ampliada de um ácaro. Esse camaradinho aqui, esse ser microscópico, ele é um ser minúsculo que pode causar doenças, tais como alergias. Vanks, quando a gente tem ácaros, eles podem causar alergia para a gente, pode causar coceira, assim, ó, uma sarna, além de complicações respiratórias, não somente nos seres humanos, como também em outros animais. Eu trouxe aqui uma imagem aqui do lado esquerdo de um ácaro, né? E aqui do lado direito, uma imagem com movimento desse ser microscópico, tá? Vamos praticar o que aprendemos nesse capítulo. Vamos relembrar aqui. Os micro-organismos podem ser de vários tipos e muito diferentes entre si. O que é que eu vou lhe pedir nesse instante? Preste atenção. Eu quero que você assista novamente às aulas de ciências que foram gravadas.
leia novamente a sua apostila. Nós trabalhamos com você este capítulo que fala dos seres microscópicos. Então, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você leia o capítulo de número 11, tá? Eu quero que você leia o capítulo de número 11, integral. As atividades você deve complementar, eu já efetuei nas aulas gravadas. Eu quero que você assista novamente essa aula para você fixar esse assunto. E depois disso tudo, eu quero que você faça isso aqui. Eu vou lhe dar uma semana para isso. Eu vou lhe dar uma semana. Eu vou te cobrar na próxima semana. Aliás, eu vou pedir à professora que cobre isso aqui de você. O que é que você tem que fazer? Você deve reunir imagens. Que tipo de imagem, Vanks? Fotografias, desenhos, você pode até desenhar. Vídeos que você quiser baixar da internet. Você pode fazer do jeito que você quiser. De quê? De micro-organismos. Eu quero que você reúna essas imagens, fotos, vídeos, desenhos, faça colocações, escreva, faça um cartaz, citando quais são as características dos micro-organismos que nós estudamos. Nós estudamos vários micro-organismos, nós estudamos os fungos, nós estudamos as bactérias, nós estudamos os vírus, nós estudamos outros micro-organismos e eu vou deixar para que você possa fazer isso. Depois a gente volta, no final da nossa aula, conversar sobre isso. Neste momento, eu vou agora, através da bateria de exercícios que está na sua apostila, eu quero que você acompanhe essas resoluções aqui, você vai acompanhar comigo, todas essas questões aqui estão na sua apostila, na página de número 22. Eu vou fazer bem devagar, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, eu vou esperar que você copie. Então, o que é que eu preciso que você esteja em mãos agora? Eu quero que você esteja com a sua apostila de número 3, na página 22. Vanks, ela não está aqui comigo, então não tem problema, você acompanha e depois você vai complementar. Você pode escrever da forma que você entendeu, desde que não perca a linha de raciocínio que nós utilizamos. Vamos lá. Questão de número 1 da página 22 diz assim: bactérias e fungos podem ocupar a posição de decompositor nas cadeias e teias alimentares. A primeira pergunta é: o que é um ser decompositor? Nós temos os decompositores, nós temos os produtores, nós temos os consumidores. O que é que a gente vai fazer? Para efeito de classificação, nós vamos escrever como decompositor. O que é o decompositor? É um ser vivo. Então, a primeira coisa que você vai escrever é isso. Decompositor é um ser vivo. Bom, quando você conversou com a gente, Vanks, você disse que o decompositor, ele degrada. O que é degradar? Ele vai literalmente fragmentar, né? Degrada o quê? Ele vai degradar outros seres vivos. Ele degrada a matéria de quem? De outros seres vivos já mortos. Ainda bem que eles existem, né? Então, é um ser vivo que degrada a matéria de outros seres vivos já mortos. Bom, além disso, a gente poderia citar, para essa resposta ficar mais completa, que eles obtêm energia, porque eles vão conseguir essa energia tirando da onde? Da matéria desses seres que já morreram. Ó, eles obtêm energia, tá? Eles vão obter energia, são muito importantes para nós. E vão liberar essa energia para quem? Vão liberar para o meio ambiente, vão liberar para a forma de diversas substâncias. Ah, quer dizer então que quando você cita, por exemplo, os fungos decompositores, as bactérias decompositoras, elas são muito importantes para o ecossistema, sem dúvida. Então, olha só, o que significa ser um decompositor? É um ser vivo que degrada a matéria de outros seres vivos já mortos, obtendo energia e fazendo o quê? Liberando diversas substâncias para onde? No ambiente. Já imaginou o que eles não ajudam as árvores? O que esses decompositores não ajudam o solo? Estão lembrados que a gente comentou que um dos riscos maior para a agricultura são as queimadas, propositais ou acidentais? Que quando você queima o solo, você elimina muita matéria orgânica, muita coisa boa e também elimina muitos micro-organismos importantes. A segunda parte da questão de número 1, ele diz assim, o autor: qual a importância dos decompositores para os ecossistemas? Bom,
Primeira coisa, o nome já diz, né? O decompositor vai fazer o quê? Decompor. Essa é a função primordial. Ele vai decompor a matéria orgânica. A principal finalidade, a principal função é decompor a matéria orgânica. Vanks. E aí, quando ele faz isso, ele vai permitir o quê? Quando o decompositor faz isso, no caso, as bactérias ou fungos decompositores, ele vai permitir que ela circule. Ó, isso aqui vai permitir que ela circule no ambiente. Então você vai escrever isso, ó, decompor a matéria orgânica, permitindo que ela circule nos ambientes. Permitindo que ela circule nos ambientes. Vanks, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a nossa resposta ficar mais completa? Sim, eu queria destacar que nós não podemos viver sem eles. Sem decompositores, nós vamos ter problema. O que é que vai acontecer se nós não tivermos os decompositores nas nossas cadeias e teias alimentares? Sem os decompositores, isso não ia ser possível, né? O equilíbrio da vida na Terra ia ser atingido. Sem decompositores, o equilíbrio da vida na Terra seria comprometido. Coloque Terra com letra maiúscula. Vamos repetir a questão de número 1 para ninguém ficar para trás. Bactérias e fungos podem ocupar a posição de decompositores nas cadeias e teias alimentares. O que significa ser um decompositor? É um ser vivo que degrada a matéria de outros seres vivos já mortos, obtendo energia e liberando diversas substâncias no ambiente. Qual a importância dos decompositores para os ecossistemas? Decompor a matéria orgânica, permitindo que ela circule nos ambientes. Sem decompositores, o equilíbrio da vida na Terra seria comprometido. Bom, essa aqui é a primeira pergunta da nossa apostila, na página número 22. E aí você, se você estiver acompanhando, eu espero que esteja, já deve ter encontrado na sua apostila essa questão e copiado a resposta. Não quero saber de você assistir essa aula uma única vez. Assista novamente, acesse os nossos canais de comunicação, assista novamente para você fixar bem o conteúdo. Na questão de número 2, essa questão de número 2, ela já vai estar lá na página 23. A questão de número 2, o autor traz assim: os vegetais retiram nutrientes do solo. Exatamente, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. O que é que acontece quando a gente usa técnicas agrícolas como a queimada? A queimada é uma técnica agrícola que, ao invés de ajudar o agricultor, ela atrapalha muito. Por quê? Porque quando você queima o solo, você elimina nutrientes, você elimina micro-organismos. Então aqui, ó, os vegetais retiram nutrientes do solo continuamente. Por que ao longo do tempo os solos, os diferentes ecossistemas não sofrem com a falta desses nutrientes? A pergunta é essa, entendeu? Se os vegetais estão tirando os nutrientes do solo o tempo inteiro, por que com o passar do tempo os solos não sofrem com a falta desses nutrientes? Por que não sofrem? Porque nós temos a ação de quem? Dos decompositores. Por isso que nós temos que preservá-los. Por isso que nós temos que ter sempre os fungos e as bactérias decompositoras. A gente precisa deles para o equilíbrio da vida na Terra. Então o que é que você poderia escrever aqui? Quando a gente vai responder, porque é junto, viu? Porque os decompositores... Eu vou escrever devagar para esperar por você. Porque os decompositores atuam continuamente, ou seja, sem parar. Aonde, Vanks? Nos ecossistemas. Ó, os decompositores atuam continuamente nos ecossistemas. E aí, o que eles estão fazendo lá? Decompondo. Eles não são decompositores, eles vão estar decompondo. Decompondo o quê? Matéria orgânica. Você lembra que eu disse que tem um elemento que está sempre presente na matéria orgânica? Você lembra qual é? Carbono. Carbono sempre está presente nas matérias orgânicas. Então ele vai ficar decompondo a matéria orgânica e aí quando ele fizer isso, ele vai liberar esses nutrientes que as plantas precisam, né? Que maravilha, a natureza ela é sábia, o universo ele tem esse equilíbrio, tudo a seu tempo, tudo ao seu devido lugar, né?
Exatamente, ele vai liberar esses nutrientes para os seres vivos. Nossa, eu nunca imaginei que os decompositores fossem tão importantes na cadeia alimentar. Importantíssimos. Porque eles permitem o quê? Formar o que a gente conhece como o quê? Um ciclo. Esse ciclo tem fim? A princípio, não. E eu espero que nós, como seres racionais que alegamos ser, não venhamos a atrapalhar. Se a gente não puder ajudar, atrapalhar, que a gente não atrapalhe, né? Então, olha lá, vamos de novo à questão 2, esperando que você copie. Os vegetais retiram nutrientes do solo continuamente. Por quê? Está perguntando, por que separado? Ao longo do tempo, os solos dos diferentes ecossistemas não sofrem com a falta desses nutrientes. Qual foi a resposta que eu dei para você? Porque os decompositores, enquanto os vegetais estão retirando os nutrientes do solo, os decompositores estão atuando lá nos ecossistemas. E quando eles estão atuando, o que é que eles estão fazendo? Eles estão atuando, degradando ou decompondo a matéria orgânica de quem? Dos seres vivos que morreram. Então, ele vai decompor essa matéria orgânica e vai liberar os nutrientes de novo para o ecossistema. O solo vai receber aquilo que ele está doando para os vegetais. Esse ciclo permanecerá desde que a gente respeite a natureza. Continuando na página de número 23, nós temos uma questão aqui que é para assinalar a alternativa correta. O texto diz assim: João comprou frutas no supermercado e as deixou na mesa de sua casa. Após alguns dias, João percebeu que elas estavam com mofo. Ficaram com aquela camada cheia de mancha, cheia de pontos pretos e brancos. Sobre essas frutas e o ocorrido com elas, marque X na alternativa correta. Primeiro item, ele diz aqui: as frutas sofreram ataques de vírus, mas logo elas voltarão à aparência e ao gosto que tinham antes. Depois de acontecer o que foi citado aqui, as frutas que o João comprou irão conseguir voltar a ter a aparência e o gosto que tinham antes? De jeito nenhum. É um processo irreversível, não vai ter volta. Segunda alternativa, as frutas sofreram ataques de protozoários. Não tem ataque de protozoários não. Terceira afirmativa, fungos microscópicos, foram eles que atacaram e não protozoários, quem atacou aqui foi fungo. Fungos microscópicos cresceram sobre as frutas, certo? Decompondo-as, certo? Por isso, não voltarão à aparência e ao gosto que tinham antes. Exatamente, amigos. Essa daqui é a resposta. Essa última alternativa, ela é muito parecida com a que a gente marcou, que ela diz assim, fungos microscópicos cresceram sobre as frutas, certo? Mas logo elas voltarão à aparência e ao gosto que tinham antes. Não, elas não irão voltar, Não irão voltar. Essa, portanto, seria a resolução, queridos amigos, da página de número 23, questão de número 3. Agora, nós vamos apresentar para vocês a questão de número 4. A questão de número 4, também da página 23 de sua apostila, ela diz assim: por que alguns cientistas consideram os vírus como seres vivos, enquanto os outros os consideram como não vivos? Vocês estão lembrados que a gente falou que os seres vivos, que os vírus, eles tinham essas características e que muitas vezes eles estavam lá no ambiente, inertes, né? Aí quando eles se deparavam com algum ser vivo, eles atuavam sobre as células, tiravam das células os nutrientes que eles precisavam, se multiplicavam, destruíam a célula, procuravam outra célula? Pois é. Por isso que alguns cientistas consideram o vírus como fazendo parte de grupos de seres vivos e outros cientistas consideram que não. Então, o que é que eu quero que você escreva? Por quê? Agora, por que junto? Os vírus possuem características, eles têm dois comportamentos, né? Possuem características de seres não vivos. Eles não ficam inertes lá no ambiente? Você nem sabe que eles estão lá. Porque os vírus possuem características de seres não vivos, como longos períodos de inércia. Isso aqui não é característica de um ser vivo, né?
Pois é, mas ele tem essa característica. Porém, não é só essa. Com longos períodos de inércia. Ou seja, o que é a inércia que eu ensinei para você? Sem atividade interna. Até parece que ele não existe. Sem atividade interna. Porém, eles também têm outras características de seres vivos, né? Mas também tem características de seres vivos. Quais, Vanks, que eles têm? Quais seriam as características de seres vivos que os vírus iam apresentar? Bom, como característica dos seres vivos que você poderia dizer, eles têm atividade interna, ou seja, atividade interior. Quando? Quando é que eles têm essa atividade interior? Quando eles encontram células de seres vivos para explorar. Com atividade interior. E além disso, capacidade de reprodução. Quer dizer então que os vírus se reproduzem, sem dúvida. Mas eles só conseguem isso, essa capacidade de reprodução, quando estão em contato com células, tá? De outro organismo. Obviamente, você não necessariamente precisa responder exatamente como eu escrevi aqui para você. O que eu quero é que você tenha a compreensão. Por que é que alguns acham que eles não são seres vivos? Porque eles têm as características de seres não vivos, eles ficam muitos períodos inertes. Por que é que outros acham que eles são seres vivos? Porque tem determinados momentos que eles têm características de ser vivos, porque eles têm atividade interior. Se eles tiverem uma célula de um organismo qualquer à sua disposição, eles vão se reproduzir, eles vão fazer um grande estrago. Essa seria a resposta à questão número 4. Essa aqui é a penúltima questão da página 23. Nós temos mais uma questão, que é a questão 5. A questão 5 pergunta assim para nós: o que acontece com o vírus quando ele está dentro de uma célula? Bom, quando ele está dentro de uma célula, ele tem um comportamento, quando está fora, ele tem outro. Vamos ver aqui como é do lado de fora. Fora da célula, eles não possuem atividade. Fora da célula, eles não... Porque eles não têm nutriente, né? Fora da célula, eles não possuem atividade, eles não interagem. Se nós conseguíssemos deixar ele fora da célula, ótimo. Fora da célula, eles não possuem atividade e não interagem com o ambiente. É como se eles fossem o quê? Seres não vivos. O que mais, Vanks, que você vai colocar aqui nessa questão? Mas, ao entrarem numa célula, aí o estrago é grande. Ao entrarem numa célula, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar ativos e começam a quê? Se reproduzir. Vamos lá? O que acontece com o vírus quando ele está dentro e fora da célula? Fora da célula, eles não possuem atividade e não interagem com o ambiente. Mas, ao entrarem numa célula, eles ficam ativos e se reproduzem. Vanks, esse mesmo vírus, ele pode sair da célula e voltar para o ambiente e ficar inerte? Pode. Esse mesmo vírus, ele pode sugar literalmente todos os nutrientes dessa célula e ao invés de voltar para o ambiente procurar outra célula? Pode. Por isso, o quanto é difícil combater os vírus, né? Nós estamos, por exemplo, nesse momento, numa grande guerra da ciência contra o Covid-19 em busca de uma vacina. Mas é difícil conseguir isso. Você tem que ter muito estudo, você precisa ter muita gente habilitada para isso. A Rússia alega já ter desenvolvido a sua. O Brasil está com um projeto em comum atuação com a Inglaterra, através da Universidade de Oxford. E, além disso, temos também desenvolvimento de vacinas que já estão em grande avanço ou estágios na China. Então, vamos torcer, vamos pedir a Deus que essa vacina chegue logo, para que as nossas rotinas
que não voltem a ser como eram antes, mas pelo menos que se aproximem, principalmente que a gente possa estar juntos de novo, porque a saudade de vocês é muito grande. Eu aqui tenho um segundo trabalho. Olha, hoje eu estou te dando 2 trabalhos. Eu vou te dar mais uma semana. Eu vou te dar eu vou te dar junto com o outro uma semana. Lá na página 18 e na página 19 existe uma atividade chamada investigação, onde o autor da apostila pede para que você faça uma experiência. Faça uma experiência e relate na página 19 o que você vai observar. Você vai gostar muito de fazer isso. Essa experiência ela vai demorar no mínimo 3 dias para que você possa observar o que você tem que fazer e relatar para nós o que é que você obteve. Então, olha o que nós temos para a próxima semana, para a próxima terça-feira. As tarefas que eu te pedi, já te coloquei lá para você fazer um cartaz, e essa investigação. A partir de agora, a gente vai abrir o espaço para que você converse conosco, tire suas dúvidas.